vamos dar continuidade à nossa disciplina Libras, Língua Brasileira de Sinais. Eu sou a professora Camille. Introdução aos aspectos linguísticos da Libras. A Libras é muito mais complexa do que imaginávamos, pois possui um conjunto de regras, uma gramática, e são alguns desses aspectos linguísticos que vamos aprender agora. Variações linguísticas. A Libras apresenta dialetos regionais salientados assim, uma vez mais, o seu caráter de língua natural. Então, nós vamos ter a língua de sinais na Espanha, a língua de sinais japonesa, a língua de sinais australiana e a língua de sinais americana. Como eu tinha dito anteriormente na aula, existem uma diferença até mesmo regional sobre a língua de sinais. Variação regional. Representa as variações regionais de sinais uma região para outra no mesmo país. Por exemplo, a palavra mas. No Rio de Janeiro, nós vamos ter o sinal de mas dessa forma. Em São Paulo, vai ser mas. Em Curitiba, mas. Então, dentro do nosso país, nós temos uma única palavra de 3 formas diferentes, em 3 estados diferentes. Assim como existem também na língua portuguesa, essa diferença regional na língua de sinais nós também vamos encontrar com muita frequência. Nós vamos falar agora das variações sociais. Refere-se à variação na configuração das mãos ou no movimento, não modificando no sentido do sinal. Por exemplo, ajuda. Ajuda, eu tenho a palma da mão para cima e a outra para baixo. E faço o movimento de ajuda. E já eu tenho ajuda, aonde eu mudo a posição dos meus braços. Conversa, eu tenho a palma da mão aberta e faço o movimento circular. Ou eu tenho a conversa, com o mesmo movimento circular, mas a minha mão que fica por baixo está fechada. Então, eu tenho também as mudanças históricas. Com o passar do tempo, o sinal ele pode sofrer alterações decorrentes dos costumes de geração que a utiliza. Por exemplo, a cor azul. Há um tempo atrás, fazia-se ela datilografando. Azul. Subia-se a cor fazendo o sinal. Depois, mudou-se. E agora, a gente tem esse sinal. Azul. Aspectos fonológicos. O que chamamos de palavras na língua portuguesa, agora chamamos de sinais na Libras. Uma característica fonológica da Libras diz respeito à unidade mínima que compõe esses sinais. Afinal, os mesmos são formados a partir da combinação da forma do movimento das mãos e do ponto no corpo ou no espaço onde esses sinais são feitos. Esses elementos são chamados de parâmetros. Dentro desses parâmetros, nós vamos encontrar algumas regras para na hora de estar fazendo os sinais. Então, vamos lá. Configuração das mãos, ponto de articulação. Um exemplo seria a mão em S. E aí eu faço aprender com o movimento de abrir e fechar na minha testa. O mesmo movimento quando é feito no rumo da boca, em frente à boca, a gente vai ter o sinal de laranja. Movimento é o deslocamento da mão no espaço durante a realização do sinal. Os sinais podem ter um movimento ou não. Por exemplo, o sinal encontrar, estudar. E por quê? Esses 3 sinais vão ter movimentos.
eu posso ter também sinais que não têm movimento, como o sinal que a gente já aprendeu anteriormente de casa, telefone. Movimento helicoidal, que vai ser esse movimento. Quando eu faço esse sinal, é alta. Quando eu faço esse sinal, macarrão. E azeite. Eu tenho 3 sinais helicoidal. Movimento circular. Então, 3 exemplos de sinais de movimento circular: brincar, idiota e bicicleta. Eu tenho também os movimentos semicircular, que seria surdo, sapo, coragem. Movimentos sinuosos. Movimentos sinuosos, nós vamos ter o sinal de Brasil, o sinal de rio e o sinal de navio. Movimento angular. Eu tenho o sinal de raio, tenho o sinal de elétrico e difícil. Expressão facial ou corporal. As expressões faciais e corporais são de fundamental importância para o entendimento real do sinal, sendo que a entonação em língua de sinais é feita pela expressão facial. As expressões faciais e corporais podem traduzir alegria, tristeza, amor, encantamento, dando mais sentido a Libras. Essas são as chamadas expressões afetivas, também usadas pelos usuários das línguas orais. Orientação e direção. Pode também ser definida como a direção da palma da mão durante a execução do sinal da Libras, para cima, para baixo, para um lado, para a frente. Também pode ocorrer a mudança da orientação, duração e a execução do sinal. Um exemplo: galinha. Outro exemplo: homem. Eu tenho um outro exemplo, que eu vou usar o sinal de homem e beijo, que significa pai, mãe. São exemplos onde eu faço o sinal com movimento e faço ele utilizando orientação e direção. Na combinação destes 5 parâmetros tem-se o sinal. Falar com as mãos é, portanto, combinar estes elementos, que foram as palavras, e estas formam as frases em um contexto. Para conversar em qualquer língua, não basta conhecer as palavras, é preciso aprender as regras de combinação dessas palavras em frases. Até a próxima aula!